Olá, se você acompanha sempre os vídeos aqui no canal, hoje você vai estranhar um pouco, porque nós vamos sim falar de literatura, mas também vamos falar de política. Gente, esse é o vídeo mais diferente que eu já fiz, mas hoje eu senti que eu precisava falar disso. E se você gosta do meu trabalho, considere se inscrever, dê seu like e vamos ao tema. Estamos no final de junho de 2021 e o país está passando por um momento bastante intenso em relação à política. E aliás, eu nem sei porque eu estou falando isso, porque desde que eu acompanho política, e isso eu tinha uns 12 ou 13 anos quando eu comecei, o país nunca teve momentos calmos em relação a esse tema. Mas realmente, alguns acontecimentos atuais têm me causado bastante surpresa no sentido bem negativo da palavra. E tudo isso coincide com a pandemia. Dito isso, vamos logo ao assunto. O fato é que está havendo uma CPI, e essa CPI está apurando se o chefe maior da nação, mais conhecido como presidente da República, negligenciou a pandemia, receitando remédios sem eficácia comprovada à população e negando-se a comprar vacinas. Prova disso é que foram ignorados várias dezenas de e-mails enviados por uma empresa bastante idônea que tinha interesse em fornecer vacinas para o Brasil. Mas até aqui é notícia velha e tenho certeza que você já sabe disso tudo. O fato novo é que um deputado federal da base governista, de nome Luiz Miranda, tem um irmão que é funcionário público no Ministério da Saúde com um cargo executivo voltado para a área de importações. Esse funcionário encontrou irregularidades em um contrato que ele deveria autorizar para a compra de vacinas indianas. E não apenas isso, quando ele demorou para autorizar tal contrato, ele passou a sofrer pressões cotidianas de seus superiores. Como seu irmão é deputado federal, o servidor decidiu avisá-lo. Juntos marcaram uma audiência com o presidente da República para informá-lo da situação, uma vez que aparentemente aquilo tudo demonstrava ter indícios de corrupção. Toda a base aliada do atual poder executivo é altamente fiscalizadora de qualquer situação de corrupção. Inclusive, foi assim que a maior autoridade do país venceu as eleições em 2018, afirmando que mudaria tudo que estivesse errado. Devido a isso, o excelentíssimo deputado federal acreditou que, levando o problema ao presidente honestíssimo e altamente combatente de todos os atos de corrupção do país, tomaria as devidas providências. As providências não foram tomadas e, segundo o deputado, o presidente não só sabia do problema, mas também sabia quem estava por trás dele. Tudo isso aconteceu em março e 3 meses depois, um áudio de depoimento ao Ministério Público do funcionário irmão do deputado é vazado, levando os dois à CPI. E este fato muda, sem dúvida, toda a condução que os trabalhos estavam tendo até agora. E eu acho que você está se perguntando o que isso tudo tem a ver com o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrito pelo autor Lima Barreto em 1911 e publicado em 1915. Eu li esse livro há algumas décadas, mas alguns acontecimentos atuais me trouxeram algumas lembranças. E se você tiver um pouquinho de paciência, acompanhar o resumo que eu vou fazer, tenho certeza que você vai entender por quê. A história se passa no Rio de Janeiro, nos anos iniciais da República, entre 1891 e 1894. O país era governado pelo Marechal Floriano Peixoto, não por acaso um militar, e conhecido como Marechal de Ferro por seus traços de ditador e autoritarismo. E Policarpo, um funcionário público, é um ser idealista, que sonha com um país melhor, que acredita que com a força de seu trabalho e dedicação pode mudar as coisas.
Além do nacionalismo exagerado da nossa personagem, outro traço, outra característica de sua personalidade é a inocência, a ingenuidade. A história de Policarpo se divide em 3 fases. Na primeira fase, ele se envolve com os aspectos culturais do país, valorizando-os ao extremo, a ponto de propor em um ofício que a língua falada no Brasil deveria ser o tupi-guarani. Por esse fato, ele é ridicularizado pelos seus colegas de trabalho, pelo seu superior e fica internado em um hospital para loucos durante algum tempo. Após ter alta, Policarpo decide se afastar da sociedade e compra um sítio denominado Sossego. Acontece que um dia um tenente, Antonino Dutra, vai até o sítio de Policarpo lhe pedir ajuda para uma festa. Policarpo era contrário a essas trocas de favores na política e nega a ajuda financeira. A partir de então, os políticos locais passam a fazer de tudo para prejudicar o sítio. Cobram taxas e impostos que não eram cobrados anteriormente e exigem coisas absurdas. Os lucros já não eram grande coisa e as formigas saúva ajudam a dar cabo de tudo que o Policarpo havia plantado. Todos esses contratempos desanimam Policarpo, então ele decide voltar para a cidade, no Rio de Janeiro, e se oferece voluntariamente como soldado para lutar na revolta da Armada. Essa é a terceira fase da vida do nosso protagonista. Ele vai se envolver ali na revolta, atira, mata um homem, também é ferido e vai ficar mais um tempo internado, se recuperando. Quando ele sai, a revolta já terminou, com vitória para o Marechal Floriano Peixoto. Ele então é enviado para ser carcereiro de alguns prisioneiros dessa revolta e ele percebe que algumas irregularidades estão acontecendo ali. Um grupo de 12 prisioneiros simplesmente é levado para fuzilamento, sem julgamento, sem direito à defesa, sem nada. Quando toma conhecimento do final trágico que teriam aqueles prisioneiros, ele, indignado, escreve uma carta de denúncia ao então presidente Marechal Floriano Peixoto. Ele expressa de maneira muito enfática seu descontentamento com aquela atitude, com a falta de respeito aos direitos humanos daqueles prisioneiros. Na sua inocência, ele imaginava que o presidente não sabia o que estava acontecendo e que ele tomaria providências quanto àquele absurdo. No entanto, na história, não só o presidente sabia, como ele mesmo havia ordenado esse fuzilamento. A conclusão é que Policarpo também é preso por ordem do próprio Floriano Peixoto, é enviado à Ilha das Cobras para que ele também fosse fuzilado como traidor da pátria. Se você está acompanhando minimamente o que está acontecendo no país, você já percebeu as coincidências existentes entre o caso de Policarpo Quaresma e do excelentíssimo deputado federal Luiz Miranda, assim como com seu irmão, um honrado funcionário público, que achou no mínimo irregular a compra da vacina, e o desfecho até agora do caso com a denúncia ao excelentíssimo presidente da República, que na sua live semanal na última quinta-feira informou aos seus seguidores que já colocou a Polícia Federal para investigar o denunciante e não o denunciado. E concluindo meu raciocínio, Luiz Miranda talvez seja um idealista que possa ser considerado uma paródia às avessas do nosso personagem clássico da literatura pré-modernista, o nosso grande Policarpo Quaresma. Teoricamente, sem entrar nos detalhes da vida anterior do deputado Luiz Miranda, ele pode sim ter acreditado que estava fazendo o melhor para o país. E só espero, sinceramente, que ele não tenha o mesmo triste fim de Policarpo Quaresma. Agora, conta aí para mim nos comentários se você está acompanhando esse auê todo, o que está acontecendo no país, se você está acompanhando a CPI e se você acredita que a CPI vai dar em alguma coisa. E até a próxima.